Então, vocês entenderam esse lado positivo e o lado negativo do surgimento do rádio e da TV? Sim. 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 Tá dando para acompanhar direitinho, né? Eu lembrei, estava falando aqui do poder, né, que os donos dos canais de TV, né? Eu lembrei que eu assisti aquela série, aquela minissérie de Abby, que conta a história de Abby. E eu lembro de algumas cenas que ela discute com o diretor do programa, né? Porque ela leva, se eu não me engano, Roberta Close para o programa, o diretor era contra, né? Porque aquilo ali ia ferir os princípios, né? Deles e tal. Então, reparei, isso é até recente, né? Na época de Hebe, isso é recente, e mesmo assim é algo que acontecia, que deve acontecer hoje, e a gente nem sabe, mas é algo que sempre existiu, né? Olha, eu sou o dono da emissora, então o tipo de informação que vai passar nos programas é esse. Nada de dar conhecimento a essas pessoas, nada de colocar algo que vá ferir os princípios da família, enfim. Então, isso, de certa forma, faz com que esses donos das emissoras, né, tenham um poder, né, porque eles têm o poder de escolher que tipo de informação vai chegar na nossa casa. É ele que escolhe. Né? Hoje, claro, está um pouco mais democrático, mas a gente sabe que quando começou, era dessa forma. Vamos lá. Aqui, ele diz o seguinte, ele está falando sobre os modelos de comunicação. Esses dois modelos que eu citei lá em cima, o rádio e a TV. Esses modelos de comunicação funcionam em única direção. O emissor lança as informações para milhões de telespectadores. A informação virou um produto de consumo e, como ele, toda a ideologia subjacente a quem produz o discurso. Uma das verdades incontestáveis é aquela que postula a inexistência de um discurso neutro. Todos, desde os donos dos meios de comunicação ao redator de um texto, possuem alguma intenção ao produzir seus discursos. Desta forma, jornais, telenovelas, filmes e tantos outros produtos apresentam bem mais do que aquilo que a sua superfície discursiva faz notar. Existem comportamentos, ideias e visões que são expostos de maneira a influenciar a visão da sociedade, sua própria construção cultural. Então, repare, vocês vão ver que isso existe hoje. A emissora, vamos pensar nas grandes, vamos pensar na Globo, né? A Globo, ela sempre, por trás da sua programação, por trás dos discursos que eram colocados na programação, ele sempre trouxe suas ideologias, seus posicionamentos políticos e todas as suas ideologias. E, de certa forma, isso acaba interferindo na sociedade. Porque se ela é a emissora mais assistida do país, ela é a que influencia mais. Ela é a que tem maior capacidade de manipular, né? Então, ele diz aqui, não existe um discurso neutro. Então, por mais que as emissoras de TV digam que só estão dando a notícia, digam que só estão entretendo as pessoas, não é. Nenhum discurso é neutro. Todo discurso, ele traz alguma ideologia. Então, por exemplo, o meu discurso como professora aqui, embora eu não fale de uma forma explícita em algumas situações, mas ele traz minhas ideologias, ele traz os meus pensamentos, as minhas opiniões, né? E essas informações que a gente traz, esse posicionamento que a gente traz, pode influenciar pessoas. Então, isso acontece com a televisão. Eles estão o tempo inteiro influenciando pessoas, porque o seu discurso não é neutro, ele traz todos os seus pensamentos e ideologias. Deu para entender?
Sim. Sim. Vão interagir, gente, para não achar que eu estou sozinha, viu? Deixa eu ver o que tem mais importante aqui nessa parte. E ela influencia mesmo que seja na escolha sobre o que falar, do assunto. Exatamente, exatamente. Até porque quem é que escolhe o que é que vai ser tratado na televisão? Eles, os grandes, né? A gente não tem esse poder de decidir o que vai passar na televisão. A gente tem o poder de decidir se vai assistir ou não, né? Mas a gente não tem o poder de decidir o que é que vai ser passado na televisão. Quem decide são eles. E quando eles tomam essa decisão, eles podem nos manipular. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Essa parte aqui também é legal. Em meio a um cenário de expansão de todas essas formas de comunicação, empresas investem em comerciais para alavancar vendas de seus produtos ou simplesmente fazer propaganda de suas marcas e das suas propostas de estilo de vida. A sociedade é bombardeada cada vez mais com mais informações e entender na plenitude os significados das mensagens passou a ser um desafio para cada indivíduo. Então, o que é que ele está dizendo? Nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro de inúmeras informações, né? E olha que até esse momento a gente ainda está falando de rádio e TV, nem partiu para a internet ainda. E é propaganda, né? Tanta propaganda, é uma ditadura de como você deve ser, como você deve se comportar, como você deve se vestir. E ele diz uma coisa muito importante, que é um desafio para a gente entender essas informações que estão sendo transmitidas para a gente. Às vezes a gente entende de uma forma equivocada e pode trazer isso para a nossa vida, né? Então, é um desafio nosso como sociedade entender essa quantidade de informações que está sendo transmitida para a gente através da mídia. Deixa eu ver o que mais. Jussiane, logo acima você falou da inexistência do discurso neutro. É só em relação à política ou em relação a qualquer coisa da sociedade? A tudo, qualquer ideologia. Qualquer ideologia. Então, não existe discurso neutro quando eu falo de, sei lá, de problemas sociais. Não existe discurso neutro quando eu falo de crenças. Não existe discurso neutro quando eu falo de racismo, de homofobia. Então, por mais que a pessoa diga, não, eu sou neutra, eu não sou nem de um lado nem de outro, sempre tem uma ideologia por trás. Nenhum discurso é neutro, tá? Entendam sempre isso e analisem isso na vida de vocês, viu? Porque, por exemplo, eu dei o exemplo de nós, professores. A gente tenta ao máximo ser neutro, mas em algum momento da minha fala vocês vão ver alguma ideologia minha. Não tem jeito, a gente não consegue ser totalmente neutro, né? Em algum momento vocês vão saber a minha opinião sobre algo, vocês vão saber os meus pensamentos, os meus posicionamentos. Então, não existe discurso neutro em nada, em assunto nenhum. Ele sempre traz os posicionamentos, os pensamentos de quem está falando. Aqui, ele diz o seguinte: o final do século XX ainda assistiu a uma nova revolução, a internet. Veja, a gente estava falando ainda lá do rádio e da TV, né? Chegamos na internet. Com a popularização dos computadores, os meios digitais associados em rede, trouxeram uma nova visão à construção de conhecimento. O espectador, antes passivo diante dos meios de comunicação, vou explicar o que seria esse passivo. Passa a colaborador ativo na transmissão de informações por meio de redes sociais e tantas outras ferramentas que são criadas quase diariamente. No rádio e na TV, nós somos meros espectadores. Nós não participamos, isso antes da internet, tá? Porque hoje até a TV mudou, mas eu estou falando da TV antes da internet.
A pessoa, nós éramos apenas telespectadores, então a gente não colaborava com a informação, a gente apenas recebia a informação e decidia o que ia fazer com ela, tá? A gente apenas, então nós éramos passivos, é isso que ele fala aqui, ó. Então, antes passivo. Por quê? Porque a gente simplesmente recebia a informação e pronto. A gente não interagia, né? A gente não colaborava com aquelas informações. Quando surgiu a internet, as informações começaram a chegar até a gente e a gente teve a possibilidade de interagir, de dar o nosso posicionamento, né? De trocar essas informações com outras pessoas. E isso fez com que a gente saísse do papel de telespectador passivo e passasse a ser ativo na construção do conhecimento. Deu para entender aí essa ideia do ativo e do passivo? Deu. Sim. No rádio, mesmo aquele negócio de que o povo liga ainda, não conta não. Eu não lembro, não sei te dizer se no rádio, assim, nos primeiros anos, lá no surgimento mesmo do rádio, se havia essa interação. Se eu não me engano, não tinha. Lá no surgimento mesmo do rádio não tinha essa interação, não. Essa questão do ligar, né, foi surgindo depois, essa interação com o ouvinte. Mas antes da internet já tinha, Diana. Tinha, até porque era por telefone, né? Mas eu estou falando do iniciozinho do surgimento do rádio, não tinha essa interação, não. Só que nessa troca, né, mesmo você falando que o rádio tinha essa interação, a pessoa ligava, isso demorou para acontecer. Não foi assim, surgiu o rádio, pronto, já passou a interagir com as pessoas, então isso demorou um pouquinho. Então, assim, o objetivo do rádio não era essa troca de informação, era levar a informação. Até porque quando o rádio surgiu, eram telenovelas, né? Não era nem, sei lá, o objetivo não era nem essa interação. Eles ficavam narrando novelas, né? Pelo rádio, as pessoas lá escutando a novela. Então, a característica do rádio, ela era mais no sentido passivo mesmo. Com o tempo, o rádio foi se modificando e mudou, né? Mas no iníciozinho, não. Ele diz o seguinte: hoje, indivíduos contam com milhões de seguidores que lhes acompanham os pensamentos, ideologias e tantos outros conteúdos que são veiculados. Então, antes, quem tinha o poder de colocar ideologias na cabeça das pessoas? Só os grandes, a mídia, quem comandava a mídia. Quando a internet surgiu, aí a gente viu uma oportunidade de expandir nossas opiniões, nossas ideologias, nossos pensamentos, né? E aí nós passamos a ser participativos nessa transmissão das informações. A gente não passou mais a ser apenas aquela pessoa que recebe a informação. Nós também somos agora aquela pessoa que recebe e que transmite informação, que transmite opinião, transmite nossos pensamentos. Então, agora há uma troca, né, de informações. A cultura audiovisual eletrônica da atualidade proporciona à sociedade, sobretudo aos jovens, outras informações, novos ou velhos valores, diferentes saberes, resultando em uma nova forma de ler e compreender o mundo em que vive. Então, ele está dizendo que essas novas formas, né, de se comunicar, de trocar informações, fazem com que a gente tenha acesso a novos saberes, associe esses novos saberes a saberes antigos, né? E que a gente está modificando a forma de compreender o mundo que a gente vive, né? A gente está fazendo uma leitura diferente do mundo que a gente vive, por causa desse maior acesso às informações que a gente tem. Deixa eu ver aqui nessa página o que é que tem de importante.
Eu vou ler só o que eu grifei. Vamos lá. Professores, estudiosos e outras referências não são mais os detentores exclusivos do conhecimento. E as bibliotecas virtualizaram-se, estando disponíveis a um clique do mouse ou a um toque na tela. Da mesma forma, pela velocidade do mundo atual, vendem-se resumos e superficialidades como substitutos de antigos conhecimentos. Então, houve uma época que o saber estava nos professores, nos intelectuais e nos livros apenas, né? Agora não. Agora o conhecimento ele está fácil, está ali num clique do mouse. É isso que ele está dizendo aqui. E ele traz um problema, é que o conhecimento agora ele está raso. Por exemplo, ninguém quer ler um livro mais, quer ler um resumo. Ninguém quer fazer uma análise crítica mais de uma obra, quer pegar a análise pronta. Então, isso é algo de ruim, né, que essa expansão da tecnologia trouxe. Deixa eu ver o que mais de importante aqui. Isso aqui também é importante, ele diz assim: a interação cada vez maior de indivíduos em redes sociais colaborativas ou sociais possibilita o compartilhamento de visões pessoais ao lado de impressões subjetivas tomadas como fato. Então, é algo ruim também dessa expansão da tecnologia, é que, como agora todo mundo compartilha informações, um ajuda o outro na busca por informações, às vezes a gente não sabe o que é um fato ou o que é só uma visão pessoal de alguém. Então, é algo de ruim, algo negativo que essas tecnologias trouxeram, né? Para a gente saber distinguir aí o que é um fato mesmo ou o que é a opinião de alguém, uma impressão que alguém teve. Deixa eu ver o que mais. Por tudo isso, estar atento ao sistema de informação e comunicação, conhecer seu funcionamento e entender a forma como se constroem os discursos é fundamental para ser um bom leitor na sociedade moderna. É isso que pede a competência 1. Estar atento a sistemas de informação e comunicação, conhecer como funciona cada sistema de informação, né? Como é que ele funciona e como se constroem esses discursos nesses lugares, né? Como é que uma opinião é gerada dentro do Facebook. Então, compreender como o discurso surge é importante para que a gente seja um bom leitor e para que a gente consiga discernir o que é fato, o que é informação verdadeira, o que é apenas a opinião de alguém, o que é maldade de alguém, né? Então, a gente precisa entender como funciona para poder saber usar de forma eficiente e inteligente essas tecnologias. Porque o que é que acontece? A gente não está sabendo utilizar. Não está. Então, se eu recebo por exemplo, eu recebo um link, um vídeo no WhatsApp trazendo uma notícia bombástica, um vídeo no WhatsApp. Acabou de acontecer isso no Brasil. Aí você sai espalhando. Você nem sequer se dá o trabalho de jogar no Google para ver se algum veículo de comunicação importante está divulgando, né? Quando a gente faz isso, a gente não está sabendo usar as tecnologias, né? Porque a gente pega algo ali mentiroso e a gente divulga como se fosse uma verdade, porque a gente não procurou entender de onde surgiu aquilo. Então, é isso que a competência 1 exige de vocês, que vocês conheçam como funciona, né? Como é que funciona a troca de informações no WhatsApp? Como é que funciona a troca de informações no Instagram? Eu preciso saber como funciona para utilizar de forma inteligente. Aqui eu não vou... eu tenho que falar disso. Eu tenho que falar disso. Ele está falando aqui do hipertexto. Hipertexto.
ele coloca assim, nada se... Eu vou bater. Ele está falando... Vocês já ouviram falar em hipertexto? Hipertexto. Já caiu em várias questões do Enem. Não. Nunca ouviram falar? Hipertexto. Tá, vou explicar para vocês. O hipertexto Eu já. é uma nova forma, uma forma moderna de fazer uma leitura de fazer a leitura de informação. Quando a gente está pesquisando algo na internet, a gente nunca fica num texto só, né? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Já perceberam. Então, se a gente vai pesquisar algo no Google, ou seja lá onde for, a gente nunca fica no... Espera aí, gente. Eu estou tentando desativar aqui. Uau. Quem tiver com o áudio aberto aí, feche, por favor. Eu tentei fechar, não consegui, não. Quando a gente está pesquisando algo na internet, a gente nunca fica num texto só. A gente vai sempre clicando em links que vão nos levando a novos textos e a novos textos e a novos textos. Então, por exemplo, não sei se vocês percebem, mas, por exemplo, eu digito lá no Google o que significa, sei lá, deixa eu ver, o que significa xenofobia. Aí eu abro lá uma página que está falando sobre xenofobia no Google, pelo Google. Aí eu estou lá no site, lendo sobre xenofobia. Lá naquele texto, em algum momento, ele fala sobre xenofobia com os haitianos. Aí tem uma matéria lá sobre eles e um link. Aí eu clico ali. Ah, deixa eu ler, entender mais como é que acontece essa xenofobia com os haitianos. Aí já fui para... Veja, já cliquei no link e já fui para outro lugar, né? Aí já estou em outro texto. Estou lendo lá sobre os haitianos, aí de repente me vem uma notícia sobre um caso de agressão que aconteceu com um deles. Aí eu clico naquele link e já vou para outra página. E assim eu vou sempre passando de texto por texto. É por isso que se chama hipertexto. Então, o hipertexto é cada novo texto, né, que eu vou tendo acesso na medida que eu vou lendo, né, sobre algo. Então, antes a gente ia ler sobre algo, ficava ali naquele textozinho. Se for no livro impresso, você fica só ali. Mas no meio digital, não. A gente está sempre clicando em links e indo para novos textos. É isso que é o hipertexto. Deu para entender? Sim. Deu. Tem a definição aqui, e acho que não. Deixa eu ver se tem definição mesmo. Ele chama aqui, gente, de saltos, tá vendo? São saltos. O que é o salto? Eu estou lendo ali aquele texto, cliquei no link e saltei para outro texto, né? E como é que eu faço esse salto? Por um link. A gente chama também de hiperlinks. Hiperlinks. Então, eu vou sempre clicando em novos e novos links e juntando... Os vídeos do YouTube está hipertexto. Então, sim. Todo tipo de informação, né? Mesmo que aquela informação esteja para mim de forma oral, um vídeo, também faz parte. Quem nunca, né? Quem nunca se perdeu numa pesquisa? Como ele falou, de você entrar no YouTube para ver um tipo de vídeo e terminar ali com outra coisa, nada a ver com o que você tinha pesquisado, né? É por causa do hipertexto. É o hipertexto que faz isso. Isso é muito importante, viu? Questão de prova também. Eu coloquei aqui a definição.
Veja, aqui eu coloquei as formas de lidar com essa grande gama de informações que a gente tem. Então, com as novas tecnologias, a gente tem várias informações nas nossas mãos. Então, como é que a gente vai lidar, né, com essas novas informações? Não é nem como a gente deve lidar, é como nós costumamos lidar. É isso que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai lidar com essa grande quantidade de informações através do hipertexto, né, que são os saltos que a gente dá. Acho que vocês já entenderam. A gente também, quando a gente está com esse acesso a tantas informações ao mesmo tempo, a gente tem uma comunicação não linear. O que é uma comunicação não linear? A gente não fica só naquilo. A gente está sempre mudando o nosso foco, né? A gente não fica centrado numa leitura, numa ideia só. Por isso que a gente chama de não linear, que a gente está sempre mudando o foco da nossa leitura. A gente tem múltiplas direções no processo de leitura. O que são essas múltiplas direções? Por exemplo, eu estou pesquisando lá na internet sobre xenofobia, como eu dei o exemplo antes. Só que eu acho um texto que traz uma visão bem bonitinha sobre a xenofobia, uma visão assim, meio até preconceituosa sobre a xenofobia. E em outro texto eu acho uma crítica. Então, eu estou ali fazendo uma mesma pesquisa de um mesmo assunto, né? Só que esses textos me trazem direções diferentes. E cabe a mim saber escolher a direção que eu vou tomar, né? Porque eu estou ali no mesmo assunto. É o assunto que eu quero. Mas os textos variam e eles vão me trazer direções diferentes. E cabe a mim ter a capacidade de decidir em qual direção eu vou. Nesse processo comunicativo, né, nessa grande quantidade de informações que a gente tem, o interlocutor é ativo e autônomo. Eu, leitora, eu sou totalmente ativa, porque eu escolho o que eu vou ler, eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho qual imagem eu vou salvar, né? Eu sou totalmente ativa. E eu sou autônoma, né? Eu tenho autonomia para tomar as minhas decisões, tá? Então, por exemplo, embora em alguns momentos chegue uma informação para mim que eu não pedi, mas eu estou lá agindo, eu estou no controle. E eu tenho autonomia para tomar minhas decisões, quando eu estou fazendo ali a leitura no meio digital. Outra característica dessa forma de adquirir informação é as facilidades e dificuldades do hipertexto. Qual a facilidade do hipertexto? É que você tem acesso a várias informações dentro daquilo que você quer. Só que tem outra dificuldade do hipertexto. É que você pode se perder. Você entra ali focado naquilo, eu quero isso, mas depois você não sabe fazer as escolhas. Quais os textos que vão me trazer o que eu quero, eu não sei escolher. E aí, isso é uma dificuldade que o hipertexto traz, porque como ele me traz muitas informações, pode ser que eu não consiga discernir ali qual é a informação melhor para mim naquele momento. E eu posso me perder na minha pesquisa e terminar com uma leitura totalmente daquela leitura que eu comecei. Tá? Eu posso começar pesquisando sobre deixa eu pensar aqui. Eu posso começar pesquisando, sei lá, vou pesquisar sobre a população brasileira, as características da população brasileira. Meu foco era esse. Só que eu terminei minha pesquisa falando sobre as características da população mundial, da população da China. Mudei o meu foco. Isso é um problema, porque pode ser que não seja aquilo que eu precisava naquele momento para eu adquirir o conhecimento. Deu para entender, gente? Essa questão das facilidades e dificuldades? Sim. Sim. Vocês já se sentiram perdidos em alguma pesquisa? De começar pesquisando algo e terminar uma coisa nada a ver e desistir. Não vou pesquisar mais não. Sim.
Ah, eu Toda vez sim, que eu até invento de perdi a abrir alguma coisa no paciência. Pinterest. Quem nunca, né? Eu já. É isso. E isso é uma dificuldade que o hipertexto traz para a gente, porque o hipertexto vai trazendo outras possibilidades e vai tirando a gente do foco, se a gente não souber tomar as decisões certas. Complicado. Ah, e tem também a interdiscursividade. O que é isso? É quando eu trago em um texto posicionamentos, discursos de outras pessoas. Então, o que é que acontece? Quando eu vou pesquisar sobre racismo. Quando eu vou pesquisar sobre racismo, eu estou pegando o discurso de uma pessoa com o discurso da outra pessoa, de outra pessoa, vou juntar tudo e formular o meu discurso. Isso é interdiscursividade. Eu vou pegando várias ideias de pessoas diferentes, incorporando isso no meu discurso, tá? Então, isso é algo bom, porque nenhum discurso é novo, tá? Ninguém traz tudo que a gente fala, tudo que a gente fala, alguém já disse isso a vocês, tudo que nós falamos não é novo. Ninguém traz uma informação nova. Ninguém pode chegar para você e dizer, eu vou trazer aqui uma informação que vocês nunca viram em lugar nenhum. Ninguém nunca disse. Mentira. Porque todos os discursos são formados a partir de discursos anteriores. Então, a minha fala hoje aqui para vocês é de acordo com falas que eu vi de outras pessoas. Por mais que você diga, não, mas isso é minha opinião. Mas essa opinião você formou a partir do discurso de outras pessoas. É isso que é a interdiscursividade. E quando a gente está pesquisando ali vários textos sobre um determinado assunto, a gente vai pegando de cada um. E a gente monta o nosso discurso com o discurso dos outros. Deu para entender essa questão da interdiscursividade? Sim. Deu sim. Eu vou... não, faltam 6 minutos, vou continuar. Formas de lidar com a quantidade de informações. Continuando, né? Letramento digital. O que é o letramento Quando digital? a pessoa tira, tipo, a pessoa descobriu a letra. De onde foi que ela tirou, como ela, esse discurso? Para ela chegar àquela conclusão, ela precisou das falas, dos discursos de outras pessoas. Então, por mais que aquela conclusão ela diga que foi dela, mas foi a união de várias pessoas. Então, não foi ela que criou. Letramento digital, gente. Vocês já ouviram falar no letramento digital? Não. Não. Alguém aqui já ouviu? Letramento digital. Uma pessoa que é letrada digitalmente, ela tem a capacidade de utilizar as tecnologias para o seu benefício. Então, por exemplo, se eu tenho vários recursos tecnológicos, mas eu não sei utilizar esses recursos tecnológicos no meu dia a dia, para o meu benefício, eu não tenho letramento digital, tá? O letramento digital não é só saber utilizar os recursos digitais, não, tá? Além de saber utilizar, você precisa saber aplicar isso na sua vida. Você precisa conseguir um benefício dessa tecnologia para a sua vida. Ser letrado digital implica saber se comunicar em diferentes situações com propósitos variados nesses ambientes, para fins pessoais ou profissionais. Então, se eu não sei usar uma determinada tecnologia nas diversas situações do meu dia a dia, eu tenho algum problema aí no meu letramento digital, tá? Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens, via e-mail, SMS, WhatsApp, a busca de informações na internet. Então, tudo isso que a gente tem acesso no nosso dia a dia, quando a gente utiliza isso de forma eficiente, a gente é letrado, né? Letrado digitalmente. Agora, se você tem acesso a uma determinada tecnologia, mas você não sabe
usar nas diversas situações, você não sabe utilizar essa tecnologia para o seu benefício, aí você não é letrado digitalmente, não. Deu para entender? Sim. Outra questão que envolve essa troca de informações é o senso crítico frente às informações. Então, a gente tem que ter a capacidade de ativar o nosso senso crítico diante de certas informações, tá? A gente não tem que pegar as informações e simplesmente dizer, tá bom, concordo e tudo bem. Não, a gente tem que ter um posicionamento crítico diante daquilo que a gente vê, que a gente lê, que a gente escuta. Então, para a gente utilizar essas tecnologias de forma eficiente, a gente tem que ter esse senso crítico, tá? Não ser aquela pessoa que simplesmente vê a informação e diz está tudo bem, concordo e segue a vida. Não, tem que ter um posicionamento crítico diante delas. Uma coisa que envolve também esse processo de informações é a dificuldade de selecionar as informações de acordo com o objetivo do leitor. É mais ou menos o que eu já tinha falado, quando a gente se perde na pesquisa, né? É porque quando a gente se perde numa pesquisa é porque a gente não está sabendo selecionar as informações que a gente quer de acordo com o nosso objetivo. Então, a gente tomou decisões erradas ali no meio do caminho. E um perigo são as fake news, né? Vocês podem achar que é uma coisa besta, mas não é. Quem é que vai cair em fake news? Quem nunca? Quem nunca caiu numa fake news? Então, isso é um problema. Por quê? Porque se a gente é uma pessoa, se eu sou uma pessoa que frequentemente cai em fake news, tem algum problema aí no meu processo de letramento digital. Eu estou caindo demais em fake news. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não estou sabendo utilizar de forma eficaz, não estou sabendo lidar, não, com essas tecnologias. Aqui, eu vou abordar com vocês, falta só um minuto, mas eu tenho mais coisa para trazer. Eu vou encerrar, viu? Eu prometo que a próxima parte é a última, viu? O conteúdo hoje está demorado, mas eu prometo que é a última. Vou finalizar aqui e voltar para a última parte.